Ha! E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Hoje eu vou trazer pra vocês a série A Garota da Foto. E por que eu vou trazer a série Garota da Foto? Porque vocês me marcaram demais, gente. Vocês me marcaram demais nessa série. Então eu assisti a série, fiz as minhas anotações, fiz as minhas observações. Eu achei incrível a série, incrível do começo ao fim. É uma série que de fato não dá pra piscar. Você piscou, você perde um detalhe muito importante. Então, peço desde já para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Me segue também lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Fiquem aqui comigo, eu vou contar a história dessa série para vocês e depois, se vocês quiserem conferir lá na Netflix, já fica mais fácil porque vocês já prestam atenção um pouco mais aí nos detalhes, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Poderíamos dizer dentro dessa série que a vida da pessoa talvez uma das pessoas mais importantes, porque aqui dentro vai ter um leque enorme de pessoas importantes, mas uma das protagonistas mais importantes é a Sharon, e a gente pode dizer que tudo vai começar no dia 25 de abril de 1990 em Oklahoma City. Porém, a gente sabe que na verdade ela tinha 20 anos, então a vida dela começou 20 anos antes, e é uma vida um pouco difícil da gente parar e ignorar qualquer ano de vida, porque é uma vida que simplesmente cada ano da vida dela é como se ela tivesse vivido 10. Então talvez eu nunca tenha falado de uma pessoa tão jovem que tenha uma história tão gigantesca e absurda para contar. Então, se existe uma história que vale a pena ouvir, é essa história. Eu não sei porquê, mas é quase como se tivessem pegado essa moça de um musical dos anos 30 e jogado no meio, no pior cenário possível para uma pessoa crescer. É emocionante e eu quero fazer muito bem esse papel de contar muito bem essa história, porque é uma história incrível. No dia 25 de abril de 1990, 3 homens estão passando perto de uma rodovia em Oklahoma City quando eles prestam atenção na mata, assim como se fosse uma mata assim, lateral à pista. E eles começam a ver ali um aglomerado de bagunça e o que seria uma jovem, tá? Uma jovem bonita, loira, mas ela estava caída, então eles chamam a ambulância. Quando a ambulância chega para tentar, ver o que dava para fazer com ela, ela ainda não tinha perdido a vida, ela estava ainda lutando pela vida. O que vai acontecer é que os policiais vão começar a tentar olhar ali a situação, conversar com os médicos, e o que os médicos vão dizer é o seguinte: essa moça, ela tá sendo trazida para cá como se fosse um acidente, como se ela tivesse sofrido um acidente na estrada, porém a gente sabe que não é isso. Ela não tinha nenhuma marca de que ela tinha passado por um acidente, mas ela tinha a marca de uma batida muito forte na cabeça que acabou levando a um traumatismo craniano. E provavelmente ela chegou lá de carro, existiam marcas de carro ali, existia todo um cenário que mostrava que ela estava de carro, porém não tinha no corpo dela nada que indicasse que aquilo foi um acidente de carro. Os policiais começam a ficar meio com a bandeira vermelha levantada, mas ao mesmo tempo os médicos aqui estavam fazendo tudo, tentando salvar a vida de uma moça que, ao que tudo indicava, tinha apenas 20 anos de idade. Então ela vai receber 2 visitas. A visita do marido dela, que era um homem aparentemente uns 30 anos mais velho que ela, dizendo que o nome dela era Tônia, e que, na verdade, eles tinham um filho, o nome do filho deles era Michael, um filho pequeno, e que ela era dançarina de uma boate, tá? Uma boate para pessoas, para pessoas maiores de 18 anos. Os médicos lutaram muito pela vida dela por algum motivo. Essa garota, ela tinha um magnetismo que, por onde ela passava, as pessoas, elas parece que conseguiam sentir alguma bondade nela e dar sempre o seu melhor para ela, mas, infelizmente, nunca conseguiam alcançar de fato o real problema dela, porque o real problema dela ninguém sabia. No fundo, talvez ela tenha partido sem saber, porque é o que vai acabar acontecendo. Algum tempinho depois, coisa de alguns dias, ela acaba de fato, indo a óbito. E a única pessoa que acabou visitando ela foi uma das amigas dela de dentro da boate que ela trabalhava, que acabou indo até o local. E a própria enfermeira do lugar disse: olha, sinto muito, mas isso aqui não foi um acidente, isso aqui tá mais para um homicídio. Tinha um filho pequeno chamado Michael, que era extremamente apegado a ela, era um filho aí que ia fazer ainda os seus 2 aninhos de idade, então era uma criança bem jovem. E o que aconteceu foi o seguinte: ele não estava acostumado a ficar com outras pessoas, então quando isso acontece, essa amiga dela procura um conselho tutelar e o conselho tutelar
tira, né, o Michael do pai, porque diz que ele não tem capacidade de cuidar da criança e coloca ele para adoção. Nesse momento ele é adotado por um casal que assim deu muito amor para ele, mas muito amor mesmo. O Michael vai ficar com eles por 4 anos. Quando o Michael chega na casa, ele era uma criança assim com comportamentos muito difíceis. Ele batia com a cabeça no chão, ele respondia, ele era muito indisciplinado, não tinha ali, né, as coisas ali principais que a pessoa precisa receber na sua primeira infância, e ainda tinha mais um problema. Ele só tomava Coca-Cola e mamadeira e de 15 em 15 dias ele tinha que ver o pai dele. Durante os 2 primeiros anos, né, a corte ali tinha decidido, quando eles fazem esses processos, eles decidem que de 15 em 15 dias o Michael tinha que ir até as visitas, né, junto com o pai dele, o Clarence, e o menino chorava embaixo do banco do piano e dizia: eu não quero ir com um homem mau. A mãe adotiva, já na primeira noite, começou a acostumar ele como uma criança normal, ensinar coisas como, por exemplo, tirar ele da mamadeira, começar a dar coisa no copinho, começou a ajudar ele a se desenvolver, ele estava se desenvolvendo muito bem. Depois entrou na idade escolar, ele começou a frequentar o colégio e tudo estava maravilhosamente bem. O único problema era quando aconteciam as visitas. Quando aconteciam as visitas, o Michael se descontrolava e não queria ir. Como a ideia, né, dos pais adotivos era de fato ficar com o Michael, eles foram seguindo tudo que era pedido, porque você não pode entrar em conflito, dizer não vou deixar o pai biológico chegar perto, porque isso pode atrapalhar um processo de adoção. Isso não precisa ser dito na série, é uma coisa que de fato acontece. Então o que vai acontecer depois disso é a mãe olhando toda essa situação e vendo que em nenhum momento o Michael fala desse pai como Clarence ou pai. Ela começa a ficar meio desconfiada daquilo, comenta, né, com o pessoal do conselho tutelar, então é feito um exame de DNA e eles descobrem que o Michael não é filho dele, não é filho, né, do Clarence. Por enquanto, o nome dele é Clarence, mas o nome desse homem vai mudar muitas vezes. Aliás, o nome de várias pessoas vão mudar muitas vezes, porque esse homem, ele simplesmente era uma enciclopédia de tudo que você pode imaginar de louco. Acho que nenhum filme conseguiu chegar perto de tudo que aconteceu dentro dessa história. Então já não existia mais, né? Quando eles comprovaram que ele não era filho desse Clarence, ele não precisava mais comparecer às visitas, ele perdeu todos os direitos paternais com relação ao Michael e a família pôde ficar em paz, começou a acelerar o processo de adoção, né? Uma adoção permanente. E tudo parecia que estava indo muito bem, eles estavam muito felizes, o menino sempre indo para o colégio. Só que nesse momento que essa mãe, né, a mãe afetiva do Michael, começou a perceber que ela estava sendo seguida por um furgão, seria mais ou menos isso. E aí ela começa a ficar desconfiada, todo mundo acha que ela está um pouco paranoica, e aí ela chega e pergunta qual era o furgão que ele dirigia. E aí eles dão a descrição do furgão e ela diz: esse furgão está me seguindo. Depois de um tempo, o que vai acontecer esse casal vai ficar com o Michael 4 anos, esse menino vai se desenvolver, vai falar, vai fazer tudo, porque ele não conseguia aprender a falar, era bem difícil criar ele, né, tinham ali muitos traumas envolvidos, então a família precisou trabalhar com muita paciência, você vê que o amor era muito forte, tá, dava pra ver nas fotos, é emocionante, de verdade, gente. E ele era um menino lindo, 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 lindo. Um dia ele simplesmente estava num colégio, tá? Tava lá estudando dentro da sala de aula, quando de repente o Clyde aparece. E o que o Clyde faz? Ele vai até a sala do diretor e rende o diretor, tá? Ele vai esconder, vocês sabem o que, dentro do seu casaco, porque eu não posso mais ficar falando coisas aqui, porque senão eu sou cortada aqui. E ele vai render o diretor do colégio e vai falar, ó, ou você me ajuda a tirar o Michael daqui de dentro, ou vou tirar a sua vida e a do Michael. Então o diretor vai até a sala de aula, onde o Michael está recebendo as aulas, chama o Michael e nesse momento o Clyde coloca o Michael e o diretor do colégio dentro dessa van aí, dessa Kombi, coloca os dois lá dentro, vai até uma estrada de terra e coloca o diretor do colégio amarrado em uma árvore com a boca tapada e leva o Michael embora. Depois de alguns dias, algumas pessoas encontram o diretor do colégio que já estava lá há algum tempo, então poderia inclusive perder a vida dele ali, ninguém encontrar, algum bicho atacar durante a noite.
e ele vai direto para a delegacia. Lá ele conta tudo, absolutamente tudo o que aconteceu, e aí começa-se uma grande busca, uma grande procura pelo Michael Hughes. Mesmo antes do código Amber, que é aquele código que dispara, né, a foto da pessoa por todos os lugares, todos os veículos de comunicação, você tinha a teoria de que quando uma coisa dessa acontece, quando um pequeno desaparece, normalmente você tem ali até 24 horas chances de recuperá-lo com vida. Depois desse tempo é extremamente difícil. Então, o que acontece? Eles começam a fazer toda ali uma movimentação para tentar encontrar o Michael, começa a passar em vários canais de TV, começa a passar em vários lugares, e nesse momento o que acontece é que eles começam a dar mais ênfase de que o que aconteceu com a Sharon não tinha sido um acidente, sim alguma coisa que o Clyde tinha feito mediante ao que ele fez, né, em relação ao Michael. E nessa hora, o que vai acontecer? Eles vão mostrar a foto, o Michael como desaparecido, e vai mostrar a foto da Sharon. Só que a Sharon, na verdade, não era Sharon. Ele disse para todo mundo que o nome dela era Tônia, e todo mundo conhecia ela ali em Oklahoma City como Tônia. Só que quando a foto dela aparece na televisão, ela tinha um passado até pelo menos o ensino médio. E é nessa hora que a amiga dela, a Jane, vai olhar a foto, né, junto com a mãe, passando na televisão, e vai dizer: meu Deus, é a Sharon, por que estão chamando ela de Tônia? E aí nessa hora as coisas começam a aparecer. Primeiro que é o seguinte, tá? As meninas de dentro ali do clube, né, onde elas dançavam, começam a tentar encontrar a família da Tônia. Teria sido uma menina que teria perdido a vida ali, teria, né, falecido prematuramente com 18 meses, então não era uma pessoa viva. E isso confundiu ainda mais a cabeça delas, que já estava extremamente confusa, a gente já chega nessa parte. E o que vai acontecer é que a Jane, né, nessa hora, vai olhar e vai falar: não, o nome dela não é Tônia. E a gente tem que contar que a Jane, como elas eram, né, colegas de classe, ela tinha mais ou menos a idade dela. Então, ela devia ter 20 ou 21 anos, que era a idade que a Tônia, né, barra Sharon, teria quando foi encontrada lá, né, com traumatismo craniano na beira da estrada. E aí a Jane vai até a polícia e fala com um homem chamado Joey Fitzpatrick. O Joey Fitzpatrick vai cuidar desse caso basicamente até se aposentar, e na verdade depois de se aposentar ele também vai cuidar desse caso, porque esse caso ele só vai tomar luz mesmo, gente, muitos anos depois, mas muitos mesmo. E aí o que vai acontecer? Ela vai lá e vai falar com o Joey e vai falar o seguinte: olha, eu conheço ela desde o ensino médio, eu conheci ela num acampamento para crianças, né, para crianças que tinham um desenvolvimento acima da média. Nós éramos desse grupo e nós ficamos amigas no ensino médio. E aí eles mostram a foto do marido dela, ela diz: não falem isso, ele não era marido dela, ele era o pai dela. E aí o Joey fica: não, ele era marido, eles são casados, eu acho que a pessoa que você conheceu não é a pessoa que você está se referindo, eu acho que de repente ambos aqui estamos no engano, ela não era a pessoa que ela se dizia ser. Nessa hora a Jane fica extremamente nervosa e fala que não, que o tempo todo ela chamava ele de pai, que tinha alguma coisa errada naquela história. E é nessa hora que o Joey vai começar a puxar a ficha de quem era esse Clarence. E muita coisa vai começar a sair, muito lodo vai começar a sair da história desse homem. Primeiro eles começaram a puxar a ficha dele criminal, começaram a ver se ele não poderia usar o nome, né, de repente outro nome, em outras oportunidades, e sim, foi justamente o que aconteceu. Em 1960, ele teria entrado ali no que teria sido, né, um rapto de uma mulher, depois ele teria assaltado um banco, depois ele teria ficado preso em 1972, onde ele pagou uma fiança, ficou livre, mas nunca se apresentou para a audiência, então ele era um fugitivo da justiça. Eles só sabiam que ele ia trocando de nome e que o nome verdadeiro dele era Franklin Floyd. Franklin Floyd, ele foi trocando de nome ao longo dos anos e ao longo dos delitos que ele foi cometendo pelo meio do caminho, então ele ia mudando o nome dele, mas ele sempre trocava ou o primeiro ou o segundo. Tudo começa como: precisamos saber quem é o Clarence para a gente encontrar o Michael, que continuava desaparecido, e também descobrir quem de verdade era a Tônia. Só que as coisas não param de acontecer, situações não param de acontecer dentro do documentário, então você não pisca. Quando eles começam a investigar tudo isso, eles descobrem, né, todas essas coisas, só que eles não conseguem descobrir quem é, de fato, a Sharon, quem é essa garota, porque eles percebem que ela não é filha dele, ela não é filha biológica dele. Então,
Com o histórico dele, eles se tocaram na hora que ele levou a filha de alguém e estava criando essa menina, na verdade, não como uma filha, mas sim como a mulher dele. E isso a gente pode colocar como se isso tivesse acontecido desde que praticamente ele acabou ficando com ela, que foi desde muito pequena. Cara, isso é um soco no estômago, mas foi justamente isso que aconteceu. A Jane contou o seguinte: quando elas estavam na escola, ela já cuidava de tudo, a Sharon já cuidava de tudo, eles moravam num campo de trailer e ela cuidava de absolutamente tudo. Ela não podia falar com as pessoas, ela não podia receber telefonemas, então quando ele saía para trabalhar ou fazer alguma atividade, ela ligava para as amigas. E ela era uma pessoa extremamente, assim, avançada para a idade dela. Ela tinha uns pensamentos, assim, muito adultos e ela era extremamente inteligente. Não era brincadeira, ela era ali quase uma garota superdotada. Então, ela estava numa turma especial e ela queria muito entrar numa faculdade de tecnologia, porque ela queria trabalhar com sondas espaciais, com um futuro ligado a isso, então ela queria entrar numa universidade chamada Georgia Tech. E a Georgia Tech, ela era uma das universidades de tecnologia bem disputadas nos Estados Unidos, então o que ela fez? No ensino médio ela participava de tudo, gente, ela já era de um centro de estudos de tecnologia para a idade dela, ela também era voluntária em vários lugares que era para poder ganhar bônus, para ver se ela conseguia entrar nessa universidade. E finalmente, quando chega no último ano, ela recebe a carta e ela de fato consegue entrar na Georgia Tech com louvor. As notas dela, as coisas que ela tinha no currículo dela, de verdade, colocavam ela num patamar onde ela conseguiu facilmente entrar na Georgia Tech. Esse talvez tenha sido um dos dias mais felizes da vida dela, se não o único dia feliz da vida dela. E isso aconteceu em 1986, que foi próximo ali à formatura dela. No dia da formatura dela, a amiga conta que todos ali tinham, né, eles têm aquele livro, que eles colocam o livro, né, do anuário da escola e tal, e parece que aquilo é pago nos Estados Unidos. E dificilmente um pai, ele compra uma página inteira do anuário porque é muito caro. Mas o Clarence comprou. Só que diferente de todos os pais que quando compram, né, para fazer essa homenagem pro filho e tal, eles colocam uma foto de bebê, uma foto da criança ali, né, e tal, como se fosse assim, olha, você era minha criança e agora você tá partindo pro mundo. E ele não, ele colocou uma foto dela, uma foto até bem sensual e bem adulta. E as pessoas acharam aquilo extremamente estranho, menos a Jane, porque a Jane tinha presenciado um ato, tá? Um ato entre os dois, em um dia que ela pediu para dormir na casa da amiga, e aquilo não foi uma coisa que a mãe dela gostou muito, mas como o pai não estava na cidade, ela disse, olha, eu vou deixar, mas eu vou deixar só dessa vez, Jane, só dessa vez, porque eu não gosto do pai dessa menina. Então a menina foi dormir, né? Essa Jane foi dormir na casa da Sharon, e durante a noite elas estavam se trocando, e ela viu que na gaveta, né, na gaveta de roupas ali da Sharon, tinham lingeries muito adultas para ela, tipo, coisas muito sensuais e tal, e elas eram super novinhas, e eram os anos 80, então ela olhou aquilo e ela falou, nossa, que bonitas, mas ela ficou meio espantada, ela disse, o meu pai compra para mim. E ela falou, nossa, eu achei super estranho, porque assim, eu não imaginava um pai comprando uma coisa daquilo para uma filha, mas até então tá tudo bem, né? E as duas começaram ali a se trocar, quando, na verdade, o Clarence vai entrar no quarto, pegando as meninas, se trocando, vai fazer uma cena, assustar todo mundo, vai falar pra Jane colocar o saco de dormir na cabeça e naquele momento ele vai realizar um ato íntimo com quem seria a filha dele. Aquilo vai marcar a Jane de uma forma, a Jane nunca vai esquecer aquilo, mas ela não sabia como contar aquilo para as pessoas e ao mesmo tempo nunca mais, assim, nunca foi tocado no assunto. A Sharon nunca conversou sobre isso com a Jane, já estava próximo da formatura, então elas iam acabar se afastando de qualquer jeito, mas elas continuaram amigas. Então quando foi um dia, Sharon ligou chorando para Jane e disse o seguinte, eu estou grávida. E a Jane disse, meu Deus, mas o que você vai fazer? E ela disse, eu vou ter o bebê, vou colocar para adoção, porque o meu pai não vai deixar eu ficar com ele. E ela falou assim, tá, mas você vai para a universidade. Ela disse, eu não posso ir para a universidade porque eu preciso cuidar do meu pai. Então, todos os sonhos dela foram por água abaixo. E todos os amigos do colégio, inclusive o Lynn, que era um amigo daqueles que normalmente, né, são bem perseguidos dentro da escola, o pessoal tira sarro, é o garoto mais franzino e tal. Ela sempre foi extremamente, assim, gentil com ele. E ele disse que ele só conseguiu sobreviver ao fim do ensino médio
por causa dela. Ele dizia que ela era uma pessoa muito especial e quando ela via que ele sofria tudo aquilo, ela sempre escrevia bilhetinhos encorajadores, dizia: você sabe que você é incrível, que você pode ir muito mais longe, você sabe que eu te amo, coisas assim. E era uma coisa assim muito natural dela. Ela fazia, se ela pudesse fazer da vida das pessoas um pouco melhor, ela fazia. Porém, a vida dela era assim mas uma grande bagunça, era uma coisa assim absurda e ninguém ajudava ela porque ela não podia contar o que estava acontecendo. Não dá para saber se ela sabia ou não que ele não era o pai dela. Isso não fica explicado no documentário se algum dia ela teve ciência que ele não era o pai dela, porque ele não é, tá, gente? Já tô até adiantando para isso não ficar ainda mais absurdo e aí eu já vou ficar emocionada aqui. A questão é o seguinte, quando passa isso, tá? Ela fala, ó, inclusive, fala pra Jane, eu tô grávida, mas a gente vai se mudar. E é nesse ano, né, em 1986, que eles se mudam. Então, eles se mudam de Oklahoma City e vão para outro lugar. Não se sabe muito bem o que eles fizeram nesses outros lugares e depois a gente vai saber que ela teve o bebê e ela deu sim o bebê para adoção, mas aí é um pouco mais para frente, tá? Eu não quero me adiantar muito. O que vai acontecer e chamar a atenção agora é que a gente vai entrar na parte onde ele vai colocar ela para dançar em uma boate chamada Moon Venus, e era uma das boates ali, uma das únicas, né, na verdade, ali de alto nível, onde recebia políticos, onde recebia pessoas influentes, todo mundo ali era maior de idade, não era nada ilegal, não era nada, mas era uma casa ali para dançarinas, e quem levou ela até esse local foi o próprio pai. E quando ela chega lá, todo mundo fica assim encantado, porque ela tinha uma beleza que todo mundo dizia que ela parecia uma boneca viva. Então ela andava por aqueles lugares extremamente frágil ali, né, em relação a tudo aquilo, em toda aquela maldade que acaba acontecendo ali, né, em meio àquelas pessoas, e todo mundo tomava conta um pouco dela porque sentia, né, um pouco de dó dela, até porque sabia que era o próprio pai que colocava ela para fazer, né, dançar, entre outras coisas. E tinha uma moça, como nessa boate só era permitido dançar, tinham pessoas que faziam um pouco mais, só que não podia ser feito dentro da boate. Elas faziam festas particulares, mas eram festas para pessoas ricas. Então, clientes, normalmente das boates, que iam fazer uma festa particular, não acontecia nada, né, de íntimo, elas só dançavam e era um dinheiro fácil. Era assim que a amiga, né, detalhou. Ela disse que era fácil, porque elas só precisavam ir ali, dançar e depois ir embora com bastante dinheiro. Só que acontece que nenhuma delas tinha o comportamento a chegar às vias de fato com ninguém, porque isso era uma coisa quase que mal vista por essas pessoas que contratavam essas festinhas particulares. Então, um dia simplesmente ela falou com essa moça, né? A Sharon falou com essa moça porque sabia das festas particulares e disse: olha, meu pai pediu para eu conversar com você sobre essas festas particulares porque ele quer que eu participe dessas festas. Essa moça ficou assim, sem muito o que dizer, mas disse: tá bom. Então tinha uma festa extremamente tranquila, né? Na visão dela, na visão do trabalho dela. Então o que ela fez foi levar a Sharon. Só que acontece que deu bem ruim, porque o pai, inclusive, deu vários preservativos para Sharon, e quando o dono da festa foi prestar atenção, ele chamou essa moça, né, que dançava com a Sharon, que estava organizando a festa, e disse: olha, eu quero que você tire a Sharon daqui. Ela falou: mas o que está acontecendo? Ele disse: ela está na porta do banheiro e ela está, enfim, chegando às vias de fato com as pessoas por $50. E eu não quero esse tipo de coisa na festa. Quando essa moça chegou e foi conversar com ela disse: eu preciso fazer, o meu pai mandou, inclusive meu pai comprou o preservativo. Nessa hora, o chão dessa moça caiu, assim, porque ela imaginou, já era um absurdo levá-la para dançar e encorajar isso, e por $50 era assim no mínimo absurdo, porque elas ganhavam nessas festas em torno de $2.000 apenas para dançar. Com pouca roupa? Sim, gente, mas ainda assim não chegava às vias de fato e ela estava ali. Então, aquilo foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Depois que acabou essa festa, ela tentou não levar a Sharon mais para festa nenhuma. A Sharon sempre dividia ali vestiário com elas e elas percebiam que a Sharon estava sempre machucada e ela dizia que o pai, ele tinha um comportamento muito assim, duro com ela, né? Era assim que ela dizia. Ela não falava mal do pai nunca, até que ela começou a se abrir um pouco mais e ela disse que deixá-lo era impossível.
Nessa época, todo mundo já percebeu que ela estava grávida, então pouco tempo depois ela tem o Michael, e depois que ela tem o Michael vira a moeda de troca, tá, do Clarence, porque nessa época é muito, mas é muito visível que o Clarence não queria mais nada com ela, porque o Clarence já estava de olho em outra dançarina dessa boate, que era uma dançarina que chamava Sharon Começo. A Sharon Começou, ela era uma moça que ela tinha vencido vários concursos de beleza, então ela tinha uma beleza assim fora do normal, ela era extremamente bonita. Esse ano era 1989, então já existia, né, o Michael, a Sharon estava, pra gente entender a dinâmica, dançando no mesmo lugar que essa Sharon. E a Sharon começou a frequentar a casa deles, que era num parque de trailers. Quem tomava conta, né, do Michael, que o Michael era pequeno, quem tomava conta do Michael era uma moça de 15 anos que começou a ver isso, uma moça chegando de Corvette, totalmente arrumada e tal, que era essa Cheryl. Que não dá para saber também muito bem o que ela ficava fazendo lá, porque não tinha um clima, não era um lugar adequado, né, para se estar, porque era um trailer horrível, em situações horríveis, mas ela estava sempre lá. Quando foi um dia, essa babá acabou vendo uma fita onde, ao que tudo indica, estava a Sharon e a Cherion. Os nomes são mesmo parecidos no que poderia ser um ato ali íntimo. E aquilo deixou ela extremamente horrorizada, porque ela disse, meu Deus, você filmou isso. E ele chegou para ela e falou, não fala sobre isso com ninguém, eu prefiro que você não fale sobre isso com ninguém. E ela ficou extremamente assim apavorada com aquilo. Ela falou, meu Deus, que tipo de pessoa é essa? Algum tempo depois, simplesmente, tá, a Cheryl começou a ser totalmente ali stalkeada pelo Clarence, então o Clarence ligava na boate, perguntava onde estava a Cheryl, ele estava obcecado pela Cheryl e a Cheryl não queria nada com ele, e ele também enganou a Cheryl, porque ela queria acabar, na verdade, na Playboy, e ele disse que ele podia conseguir aquilo para ela. Depois ela percebeu que aquilo era um papo furado, então ela já não queria mais estar perto dele, e aí nesse momento, um dia, ela estava saindo da boate, né, a Cheryl, quando o Clarence acaba importunando ela na saída e os dois começam a brigar e ela acaba ele acaba, né, imprensando ela na porta do carro. E nessa hora essa moça que é amiga, né, que era amiga da Sharon, ela começa a olhar aquela situação, ela fala, não, vou me meter. Então ela vai, tira a Sharon de lá, manda a Sharon para casa e o Clarence fica extremamente irritado. O problema disso é que depois dessa noite ninguém mais viu a Sharon, ninguém mais viu o Clarence e ninguém mais viu a Sharon. No parque de trailers ele disse o seguinte para babá, que conheciam ele, na verdade, é muito estranho, mas conheciam ele com um outro nome também, mas se eu ficar falando todos os nomes dele, a gente vai confundir tudo, tá? Porque eu ainda tô chamando ele de Clarence, mas na verdade daqui a pouco ele vai virar Franklin. Ele chega para essa babá e fala o seguinte, olha, eu quero que você tome conta da correspondência, dá-lhe um dinheiro para ela e tome conta do trailer para mim, porque a gente vai fazer uma viagem. Só que não tinha viagem nenhuma. O que ele tinha feito foi tirar a vida, tá, da Cheryl. Colocou o corpo em um parque, onde foi encontrado depois só os ossos, e ninguém sabia quem era, não conseguiam identificar quem era, e ele teria feito isso. Só que então ele começa uma fuga. Então, para dar fim naquela casa, porque ele sabia que poderia ter alguma foto, alguma coisa que ligasse o trailer ao que tinha acontecido com a Cheryl, ele simplesmente aparece uma noite e coloca fogo no trailer. Nesse momento, o que vai acontecer é o seguinte, a polícia já vai estar de olho, já vai saber, tá, que ele era responsável pelo que tinha acontecido, pelo menos com o Michael, que eles não encontrariam o Michael com vida. Ele disse para a polícia que ele tinha entregado o Michael para pessoas ricas, ele não contava o que tinha acontecido, e também tinha essa questão, né, da Cheryl. Então, esse Joey, ele faz o seguinte, ele fala, a gente vai tentar montar um processo e a gente vai tentar processar esse cara. Ainda não tinham prendido ele. E como vai acontecer a prisão dele? Eles pensaram assim, uma hora ele vai ter que aparecer. Ele vai tentar fazer alguma coisa que ele já fez. Isso é uma coisa muito normal, né? Ele vai fazer uma coisa que ele já fez e, de fato, ele vai fazer. Ele vai tentar renovar a carteira de motorista dele. Quando ele renovar a carteira de motorista deles, o FBI vai estar disfarçado. O Joey também, eles vão estar disfarçados como funcionário dos Correios e vão efetuar a prisão dele lá. E aí, depois disso, é que acontece o julgamento. E no julgamento, com relação a ele ser o pai, né, da suposta Tônia, que não era a Tônia, era a Sharon,
A Jane, que estudou com ela, vai depor e vai dizer, né? Ele vai chegar para ela, vai falar assim: você veio aqui depor com tudo que as pessoas do FBI falaram para você? Ela disse: não, eu tô vindo aqui depor porque eu vi o tipo de lingerie que você comprava para sua filha quando ela tinha 17 anos. Eu dormi na sua casa, ela te chamava de pai. E nessa hora que, né, todo mundo viu isso, até então a polícia tinha algumas provas circunstanciais, era muito difícil levar, né, esse caso com provas assim que fossem muito contundentes, mas o depoimento da Jane foi extremamente importante. E nessa hora, simplesmente, o advogado dele jogou o papel para cima, jogo perdido, ele pegou 52 anos de cadeia, sem direito a condicional, e assim ele é preso. E isso só é 1/3 da história. Joey Fitzpatrick começa a entrar em contato com várias polícias porque ele tem essa noção de que tinha uma garota desaparecida, porque era a garota, ele chega, né, até o Moon Venus, e lá as meninas começam a dizer que Aaron ou Tyron Começo tinha desaparecido e que eles já tinham falado com o pai e que ela não tinha aparecido mais desde aquela noite. Então tinham pessoas que viram, tinham pessoas que presenciaram, então era um pouquinho diferente do primeiro julgamento, onde tudo era circunstancial. Então, o que o Joey faz? Ele começa a ligar para várias delegacias de vários estados, vários condados, para saber sobre pessoas desaparecidas e dar mais ou menos as descrições de quem seria, né, a moça, enfim, a Começo. E aí, nessa hora, eles encontram, sim, né, num distrito, na verdade, a polícia teria encontrado o que seria uma moçada, e nessa hora eles fazem a ligação, percebem que ela teria 2 marcas aqui na nuca, e pelo tempo eles percebem que foi justamente no dia, tá, que eles teriam se casado. Então o que aconteceu foi o seguinte: qual foi a dinâmica, né, da tirada da vida dessa moça que ele acabou começando a perseguir lá na boate? Ele ficou atrás dela. Quando ele não conseguiu nada com ela, tá, ele já tinha feito fotos, vídeos, etc, só que ela não queria nada com ele. Ele a levou, ele tirou a vida dela e abandonou no meio do mato. Só que aí ele ficou com medo que a polícia começasse a procurar ele. Então o que procurariam? Procurariam um pai, uma filha e um neto. Então o que ele faz? Ele vai até um cemitério, olha o nome, 2 nomes, um era Tônia e o outro era Clarence, e ele vai até Nova Orleans e os 2 se casam, porque aí não seria um pai e uma filha, mas um marido e uma mulher junto com o seu filho. Nesse momento, ele aproveita e faz uma apólice de seguros. Por isso que ela fala que ele tinha feito a apólice. Ele fez a apólice porque aí ele passa a ser o marido dela e a única pessoa a receber todo o seguro. Vocês sacaram como o cara é louco? E aí o que aconteceu no meio disso, gente, é que ele foi e simplesmente matou 2 coelhos, literalmente com uma cajadada só, porque ele foi, tirou a vida dessa moça que não quis nada com ele, e foi lá também e fez a mesma coisa com a Tônia, que na verdade não era a Tônia. E aí o que vai acontecer é, procurando essa outra moça, a polícia vai ter noção que ele tentou receber o seguro. E quando ele tentou receber o seguro, na apólice de seguros o nome era outro. O nome dele era Franklin Ford. Então depois, eles já tinham ele por 52 anos e agora eles estavam encontrando mais uma pessoa que era essa moça. Então aí já era homicídio em 1º grau. A coisa ia para outro nível e o Michael não tinha sido encontrado ainda. Então, na verdade, eles tentaram várias conversas. Isso deve ter sido tentado várias coisas, tá? Várias manobras para saber onde o Michael tinha ido parar, mas não adiantou, ele nunca assumiu. E aí, dessa vez, ele tinha, né, na verdade, cometido um crime capital, podendo assim receber uma pena capital, e foi justamente isso que ele recebeu uma pena capital. E os anos eles vão se passando, porém, gente, ninguém consegue saber onde o Michael foi parar e ele não fala. Ele não assume o que ele fez com ela, com a Sharon, que na verdade não era Sharon, era a Tônia, que não era a Tônia, era a Sharon e que ninguém sabia quem era. Ele não dizia quem ela era, se ele tinha feito isso com ela ou não. Ele não dizia onde estava o Michael. Ele teria dito que deu o Michael para pessoas que tinham dinheiro, mas isso era mentira. Então eles começaram a ficar ali bem atrás mesmo do Michael. Eles sempre colocavam fotos de busca, mas nunca conseguiam nenhuma notícia. E com o tempo, né, o Joey Fitzpatrick teve que se aposentar. E aquilo foi uma coisa que deixou ele extremamente triste, porque ele só não resolveu 2 casos. E um deles era o caso da Sharon. E ele queria muito não apenas saber onde estava o Michael, e ele sabia que não era vivo, mas onde estava o Michael e quem era a Sharon, porque era uma coisa que todo mundo queria saber, quem era essa garota.
porque era óbvio que ela não era filha dele. É nessa hora, mais ou menos, tá, que as coisas vão começar a tomar uma outra proporção. O tempo vai passar, as pessoas meio que vão dar uma, né, uma esquecida um pouco nessa história, só que as coisas elas começam a avançar com o tempo. E um dia, né, um homem, na verdade, um jornalista investigativo, ele vai começar a pegar essa história e tentar desmembrar essa história, saber, né, o que tinha acontecido com a Sharon, começa a procurar os amigos, começa a procurar as pessoas e ele vai atrás do Joey Fitzpatrick, que era o principal responsável pela investigação na época. Conversando com ele, ele diz o quanto ele tinha de arrependimento de não ter conseguido resolver esse caso até o fim. Então ele fala que na verdade ele quer escrever um livro sobre a vida dela. Não ia acabar trazendo à tona, né, quem tinha sido de verdade essa moça. Só que aí o que vai acontecer? Ele vai falar o seguinte, tá, o Joey. A única pessoa que pode te dar essa resposta, na verdade, está preso. E ele não vai falar que era o Franklin Floyd. Então nessa hora o que vai acontecer? Ele vai falar assim, você conseguiria uma visita minha dentro da penitenciária para conversar com ele? E aí parece que o Joey deu uma mexidinha nos pauzinhos e conseguiu colocar ele dentro da penitenciária para conversar, tá, com o Franklin. Nessa hora os dois estão lá conversando e ele começa a reclamar de absolutamente tudo, de como ele estava sendo tratado, das coisas, porque ele achou que o jornalista investigativo era um advogado para tirar ele da cadeia. Ele ainda tinha essa, enfim, na cabeça dele isso. E ele explica que ele está fazendo um livro. Ele diz, já que você está fazendo um livro, eu vou te contar a minha história. Ele teria nascido em 1943, num lugar extremamente pobre. O pai dele teria falecido logo depois do nascimento dele. E a mãe teria pegado ele, os irmãos, e colocado para adoção. Dentro do centro de adoção, ele teria passado por várias situações, assim, absurdas, tá? De todos os tipos de abuso, em todos os níveis possíveis e imagináveis. Coisas, inclusive, que ele repetiu, né, com a Sharon. Não precisamos, né, falar, porque sabemos do que estamos falando, e isso também fez com que não se sabe se ele já tinha ou se ele desenvolvesse algum distúrbio mental. O que se sabe é que aos 18 anos de idade ele teria ido para o exército. No exército, ele mais uma vez teria dado umas aprontadas. Ele dizia que ele não podia ver coisas que ele queria roubar, e ao mesmo tempo também ele sofria, né, esses atos aí mais íntimos e forçados da parte das pessoas que estavam ali ao redor dele. E que depois disso, ele saiu de lá e ele começou a ter uma vida complicada, que na verdade foi mais ou menos ali os anos em que ele teve ali os seus primeiros delitos, e todas as vezes que se falava de algum delito, ele negava veementemente que ele tinha feito alguma coisa. Enfim, ele não conseguia assumir nada, tá? Ele só queria falar sobre ele e dele. De alguma forma, existia nos registros que ele tinha transtorno mental, inclusive quando ele entrou no exército, e isso também é uma lacuna, como é que deixam, né, uma pessoa assim entrar no exército. Mas eu não sei como é que as coisas funcionavam na época, então a gente não pode julgar, mas esse teria sido o passado dele. E aí é só basicamente o que esse homem consegue, tá? O que o jornalista consegue, o livro é terminado, e o livro é terminado sem saber onde o Michael foi parar e quem era, na verdade, a Sharon. Então o livro termina ainda com essa lacuna. O livro é lançado no ano de 2004 e sacode, né, as prateleiras de todas as livrarias americanas. Todo mundo começa a comprar, ele começa a participar de vários programas de televisão. E ele acha que isso também é uma forma de fazer com que alguém acabe falando, né, sobre o que aconteceu. Só que, de verdade, não vai adiantar nada. Tem aqueles detetives que já tinham em 2004, os detetives da web, que eram pessoas ali que ficam fazendo pesquisas e tal, mas talvez a tecnologia não fosse ainda tão, né, avançada a ponto deles conseguirem descobrir quem era ela, e assim não conseguiram, né, e também não conseguiram saber onde tinha ido parar o garoto, o Michael. Na lápide dela só estava escrito Tônia, porque na época eles diziam, a gente vai descobrir quem ela é e vai poder colocar na lápide dela o nome verdadeiro dela. Então eles queriam muito fazer aquilo, então a lápide dela só estava escrito Tônia. Conforme o tempo vai passando, né, ali sempre existem coisas, ele vai receber um e-mail, tá, mais ou menos ali por volta de 2005. Ele recebe um e-mail anônimo de uma pessoa que diz assim: eu não sei quem é a Sharon, mas o DNA da filha dela serviria? E ele disse sim. Ela disse, me chamo Megan, e dá o contato e os dois se encontram. Gente, é assim de arrepiar, porque o que acontece? Lembra que ela tinha engravidado no ensino médio e ela ia dar a criança?
ela de verdade fez isso. A mãe afetiva da Meghan, ela diz o seguinte: tanto o Clyde, né, como a Sharon, que eram os nomes que eles davam na época, teria chegado com a Sharon com a barriga já próxima de dar à luz no escritório de advocacia e disse: eu quero dar a criança, né? Ele que falou, ela não falou nada, ele disse: eu quero dar a criança e eu quero dar para pessoas com dinheiro, pessoas que tenham condições de criar. A advogada matou a charada na hora que o que eles queriam era dinheiro. Então, ao que tudo indica ali dentro do documentário, a Mary teria dado esse dinheiro para poder ficar com a criança. 6 semanas depois nasce a menina e a Sharon não quis ver a criança, entregou para Mary, pediu ali, conversou um pouco com a Mary e ela percebeu quão machucada, né, a Sharon estava e o quanto aquilo era pesado. Ela sentiu que a Sharon tinha muita coisa para falar, mas nessa hora ela acabou desperdiçando a oportunidade de falar sós com a Mary e o Clarence entra no quarto e aí as duas já não conseguem conversar mais e ela manda a Mary embora. A Mary cria a bebê e a bebê sempre teve, né, aquela coisa: eu não sou muito parecida com a minha família. A Mary é uma moça mais morena e ela era bem loirinha, tanto que ela pinta, dá pra ver que ela tenta ficar mais parecida com a família, né, afetiva dela, então ela começa a pintar o cabelo e acaba descobrindo também que é adotada no meio desse processo. Então ela começava a procurar pessoas da família e foi assim que ela acabou descobrindo a questão da Sharon e a mãe dela teve essa conversa com ela, porque a mãe dela sabia o nome dos pais biológicos dela. Então, nesse momento, ela vai, né, e entra em contato com esse jornalista, começa a contar como foram as coisas e ela teria sido a primeira bebê, né, que ela teria colocado para adoção. E ela mesma falou no documentário que não dá para saber quantas vezes isso aconteceu, dela ter acabado engravidando e colocado para adoção. O que se sabe é que ela tinha um irmão. O irmão dela era o Michael e que ninguém sabia onde o Michael estava, pelo menos por um tempo. 2 agentes do FBI entram na jogada e entra também o centro ali de pessoas desaparecidas e que teriam sofrido ali, né, alguns problemas com relação à má conduta das pessoas que as levaram embora. E eles pegam o caso da Sharon. E nesse momento, quando eles pegam o caso da Sharon, essa moça que acabou ficando responsável pelo caso fala: meu Deus, por onde eu vou começar? Porque não tem muita coisa sobre essa moça. Não tinha nenhum processo específico para Sharon. O processo da Sharon era ligado com o do Michael. Então ela fala: tinha muita coisa ali a ser descoberta, inclusive onde estava o Michael. Então ela falou: eu não vou conseguir sem ajuda. E nessa hora, o Joey, mesmo aposentado, ele sabe que isso aí foi para as mãos dela e liga para ela e diz: eu vou te ajudar. E aí, nesse momento ela fala: não dá pra gente ignorar uma situação dessa. O Joey Fitzpatrick veio me ajudar, então eu precisava assumir esse caso. Eu já tinha lido o livro, então aquilo precisava ser resolvido. Eu só achei que eu não ia conseguir sozinha. E ela começa a obter ajuda, tanto do Joey Fitzpatrick como também do FBI. O FBI começa a ajudar e eles falam o seguinte: a gente só tem uma saída, tentar arrancar do Franklin Floyd quem é essa garota, onde está o Michael e resolver esse assunto de vez, porque afinal de contas ele está no corredor. Nessa hora os dois simplesmente tomam essa coragem. O Joey fala: ele é mentiroso, ele não vai falar a verdade para vocês. Eles dizem: cara, a gente vai fazer de tudo, a gente vai tentar arrancar a verdade. Quando eles chegam lá mais uma vez, o cara toma a mesma postura, tá? Tantos anos depois, o mesmo ser humano patético. Ele simplesmente olha para os dois como se eles fossem empregados e começa a reclamar de absolutamente tudo. E eles dizem: olha, nós estamos aqui. Ele fala: quem são vocês? E ele fala: nós somos do FBI, estamos reabrindo o caso do Michael. Eles dizem: pois deveriam fechar. E aquilo começa a irritar um pouco os policiais. E a gente sabe que os policiais devem ter sido assim um pouquinho menos pacientes ali com ele, né? Então, alguém teria batido na mesa e dito: cara, fala onde está o garoto. E começam a fazer ali as perguntas e a pressioná-lo para que ele falasse onde está o Michael. E nessa hora ele começa a chorar. E ele fala: cara, fala onde está o Michael. Nessa hora as lágrimas cessam e ele disse: foram 2 disparos. 2 disparos e tudo acabou porque eu quis que fosse rápido. Então eles já sabiam que de fato o Michael não estava mais com vida. E aí começa a Sharon. E aí ele fala que ele começa uma história onde ele teria se casado e que ele teria ficado com a filha mais velha dessa mulher, que ela tinha 3 filhas, e ele começa a falar, e aí ele diz: eu fui casado com uma mulher chamada Brenda Savix, e a Brenda Savix tinha 3 filhas. Ele disse: e dessas 3 filhas, qual era a Sharon?
E ele não falava, ele só falava da mais velha e eles foram se tocando que era a mais velha. Ele disse, e a mais velha? Como era o nome da mais velha? Ele disse, era Susan Savix. Nesse momento, os policiais tinham conseguido a informação que por todos esses anos tinha ficado oculta. Finalmente, eles descobriram quem era a Tônia ou a Susan e de repente nem ela nunca, talvez não, com certeza ela nunca soube quem de fato ela era. O nome dela era Susan Savix e agora a gente vai saber o que aconteceu para ela acabar na mão do Franklin. Com a informação do nome dela, foi fácil rastrear quem era o pai, quem era a mãe. Eles acharam a certidão de nascimento e aí eles dão de cara com uma mulher chamada Sandra Brenda Willett. Ela já tinha mudado de sobrenome porque ela já tinha se casado outras vezes. Logo durante o colégio, ela tinha conhecido um homem chamado Cliff, tá? Um rapazinho chamado Cliff dentro do colégio. Os dois teriam um namorado. E logo depois que terminaram o ensino médio, ela tinha 17, ele tinha 19, os dois se casam. Logo depois que eles se casaram, ela engravida da Susan e ela acaba tendo ali um momento de gravidez um pouco difícil porque ele é convocado, né? O pai da Susan é convocado para o Vietnã. Nesse momento, ela fica basicamente ali meio sozinha e quando ele consegue uma licença para conhecer a filha dele, né? Saber como é a filha dele, ele fica encantado com a neném. Mas ele também não estava muito preocupado. Quando ele fala com a boca dele. Quando ele foi para o Vietnã, ele veio, ele não pensava em outra coisa a não ser aquilo, mexeu e perturbou a cabeça dele. Então ele disse que ele não estava ligando muito para o que estava acontecendo. E quando de fato ele volta para casa, ela já tinha arrumado um namorado e tinha ido embora. Então ele diz: não tinha mais nada que eu pudesse fazer, nós nos separamos. E com esse novo namorado, ela leva a Susan com ela. E com esse novo namorado, ela tem mais 2 filhos, que seria a Amy e a Alison. Então, eram mais 2 meninas. Então, eram 3 meninas no total. Só que ela também não fica com esse namorado. Ela vai morar num parque de trailers sozinha. O que vai acontecer é que vai ter um tornado. E esse tornado vai acabar devastando aquela região. E o parque de trailers, ele vai dar uma virada, assim, vai acabar, né, revirando tudo. Ela vai olhar aquela situação, ela vai ficar meio ali, né, com um certo trauma do que aconteceu, pelo menos é o que ela conta. Essa moça não passa muita, assim, as pessoas não gostam muito dela dentro do documentário, dá pra perceber, mas como a gente assiste dublado, eu assisti dublado, não dá pra gente saber muito bem, né, por quê. Mas você percebe que as pessoas que tiveram contato com ela não tem muito carinho por ela, não. Ela vai chegar, ela vai ver aquela situação, as meninas, né, falando mãe, mãe, e ela sem conseguir responder. Depois daquilo, ela vê que tá muito pesado cuidar daquelas 3 crianças, então ela chega no conselho tutelar e fala que ela quer entregar, porque ela não tem condições de cuidar, né, das 3 meninas. Então, o conselho tutelar diz o seguinte: olha, nós vamos arrumar um lar para elas, onde elas sejam as 3 adotadas juntas, porque afinal de contas elas são muito apegadas às 3. E você vá para a igreja para você conseguir algum consolo. Só que o conselho tutelar tinha que entrar em contato com o Cliff, que era o pai da Susan. E eles entram e falam para ele: olha, você tem 2 opções, ou você adota as 3, ou você abre mão, né, das 3 para elas poderem ir para adoção. Ele passa um final de semana pensando, ele estava morando na casa dos pais, desempregado, com a cabeça, né, meio bagunçada, enfim, tinha acabado de vir do Vietnã, e ele simplesmente diz que não quer e abre mão, e as meninas acabam ficando no sistema. Nesse mesmo dia que ela vai para a igreja, ela encontra um anjo, porque é assim que ele se coloca para ela. Franklin Floyd aparece na igreja, vê ela chorando e fala o seu nome, ela diz que era Brenda, e ele diz: Deus me mandou aqui para secar suas lágrimas e tudo mais, e aquele papo bizarro. E ela chega e fala que ela estava sem as filhas dela, conta tudo o que aconteceu. Ele diz: pois bem, Deus me mandou aqui para salvar a sua vida e a vida das suas filhas. Nós vamos nos casar, buscar as meninas e ter uma linda família. Eles fazem exatamente isso, eles se casam mesmo, papel passado, tá? Papel passado, eles se casam, pegam as meninas no conselho tutelar e começam a cuidar das meninas, né? Ou melhor, essa era a ideia. Ele era um cara extremamente abusivo e também andava com uma faca pela casa e ela morria de medo dele. Só que não dá para saber também que tipo de pessoa ela era, né? Não é uma questão de julgamento, é só pra gente entender o contexto, porque é o seguinte: ela vai continuar, né, vai ficar nessa vida aí com ele, até que vai ter um dia que ela vai dizer que ela ia precisar de fraldas e ela vai passar um cheque sem fundo num posto de gasolina.
Só que esse cheque estava sem fundo e a polícia chega lá e prende ela. Ela vai ficar presa 30 dias. E durante esses 30 dias, ele vai simplesmente pegar a Alison e vai pegar a Amy e vai colocar num orfanato e vai levar a Susan embora com ele. E ela não conseguiu de forma alguma recuperar a Susan. Ela disse que procurou muito, mas ela não tinha recurso. Algumas pessoas diziam que podia ter procurado mais, ela tinha ali outras irmãs ali, uma chega a aparecer no documentário, diz que ela tinha procurado muito, mas infelizmente pela Susan ela não procurou tanto. A mãe da Megan, que seria a neta, né, então da Brenda, teria entrado em contato com ela, mas ela disse o seguinte, olha, eu entrei em contato e deu para perceber que ela não estava muito nem aí, eu não gosto desse tipo de pessoa, eu não queria também que a Megan tivesse contato com esse tipo de pessoa. É nessa hora que ela teria também cortado o contato com a Brenda. Porém, com o Cliff foi diferente. O Cliff, quando soube que existia a Megan, soube daquela história toda, ele ficou extremamente apegado à Megan. Então ele disse que ele agiu de formas muito erradas, que ele teria feito tudo diferente e ele não podia remediar o que aconteceu de absurdo com a filha dele, mas que ele pelo menos tinha a neta dele para poder dar algum tipo de amor. Então você percebe que os dois têm uma relação muito forte ali, a neta, né, e o avô, pelo menos isso. E ela também, a Megan, acaba engravidando e ela dá o nome de Michael pro filho dela, que é o nome do irmãozinho dela que ela teria perdido, né, na mão daquele monstro. E aí vem a grande decisão, que é também colocar o nome verdadeiro dela, a data verdadeira de nascimento dela na lápide dela. Susan Marie Savick. E ela nasceu em 1969 e tá lá a data da morte dela, que teria sido em 30 de abril de 1990. E embaixo tá escrito mãe e amiga dedicada. Então foi uma coisa muito bonita, muitas pessoas presenciaram isso e finalmente o Joey Fitzpatrick pôde descansar, porque ele conseguiu fechar todas, aparar todas as pontas. Então todos puderam, né, finalmente ela pôde descansar em paz e saber ali, né, ter na sua lápide pelo menos o seu nome verdadeiro e pelo menos existe uma continuidade dela, que é a Megan ainda viva, né, porque talvez tenha sido a única continuidade que ficou dessa moça. E tudo isso, mas tudo isso é sobre uma moça que perdeu a vida aos 20 anos. Então tudo isso que aconteceu, os filhos que acabaram virando netos e que agora têm filhos e que tiveram todos esses desdobramentos e que acabam mostrando para a polícia um homem que fazia coisas ali, né, praticava coisas ali ilícitas desde 1960, que não era o pai real, que saiu de um canto, que era uma moça que estava indo para uma faculdade importantíssima de tecnologia. Tudo isso aconteceu. É como se tivessem nascido, crescido, se desenvolvido e ido embora. Como se a gente estivesse falando de uma pessoa de pelo menos 50 anos de idade e ela só tinha 20 quando ela perdeu a vida. Então, assim, é muito emocionante, mas muito emocionante. Eu acho que foi uma das séries mais bonitas que eu vi esse ano. Então, eu queria muito dividir ela com vocês. Foi incrível para eu assistir. Tem uma hora que a gente acaba se emocionando muito assim com a série. Eu indico para todos que queiram aí assistir, que assistam, porque vocês não vão se arrepender em momento nenhum. Assim, para mim, nota 10, super assim, aprovado, carimbado, indicado. A Netflix estava precisando colocar mais séries aí mais legais e, sinceramente, cumpriu o papel muito bem com essa, porque está sensacional. Contem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso, tá? Se vocês já tinham ouvido falar dessa série, se você me marcou lá no Instagram, coloca que me marcou. Eu fiquei muito contente, amei a série. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!